O estudo dessa manhã, ele vai englobar do versículo 1 ao versículo 6. Lucas 22, do versículo 1 até o versículo 6. Diz mais uma vez a infalível palavra de Deus. Estava próxima a festa dos pães asmos, chamada Páscoa. Preocupavam-se os principais sacerdotes e os escribas em como tirar a vida a Jesus, porque temiam o povo. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria a Jesus. Então eles se alegraram e combinaram em lhes dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião de lhe entregar sem tumulto. Amém. Vamos orar. Deus, mais uma vez lida a tua palavra, Senhor, agora te pedimos a tua graça e o teu favor de trazer, ó Deus, os ensinamentos necessários para a tua igreja, para o teu povo. E todos quantos, ó Deus, o Senhor conceder o favor e a graça de ouvir, que o Senhor faça relevante, significativa, compreensiva essa tua palavra e lhes conceda fé, ó Deus, para que creiam nela, creiam em teu Filho Cristo Jesus, porque é preciso crer, ó Senhor. Sem fé é impossível te agradar. Sem fé, ó Deus, não há salvação. Sem fé, ó Deus, não há justificação. Sem fé, ó Senhor, não há adoção. Sem fé não há santidade. Sem fé não há céu. Concede, ó Deus, a fé, porque ela vem de ti. Tua palavra nos diz que ela é dom. É algo que nos é dado, concedido. E vem de ti, Senhor, vem da tua parte. A todos quantos hão de ouvir, Senhor, essa palavra. Deus sabe, ó Deus, das nossas fraquezas, então te pedimos, ó Deus, teu favor para que elas não apareçam nesse momento. Somente, ó Deus, a beleza do teu ensinamento, a beleza de Cristo. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Cristo agora está nos seus últimos dias de vida. O contexto que nós temos aqui é Cristo nos últimos dias de vida. Todo o capítulo, principalmente o capítulo 21, todos os acontecimentos do capítulo 21, e nós vimos que foram muitos, que anteriormente, tudo que nós vimos, tudo que aconteceu, ele estava naquela semana anterior à morte de Jesus Cristo, quando Cristo vai ser entregue e vai ser julgado e vai ser crucificado. Que dia Jesus foi crucificado? Qual foi o dia da semana que Jesus foi crucificado? Numa sexta-feira. Agora, nesse momento aqui, em que lemos, os estudos nos mostram que é uma terça-feira. Esse momento aqui em que Jesus, vai orientar seus discípulos a preparar a Páscoa, é uma terça-feira. Esse momento em que os inimigos de Cristo se reúnem mais uma vez para buscar uma forma de tirar-lhe a vida, é uma terça-feira. Por que mais uma vez? Porque muitos e muitos outros momentos ocorreram. E aqui tem um ensinamento pontual, muito importante para nós. Isso aqui não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez
que durante o seu ministério, os inimigos de Cristo buscam tirar-lhe a vida. Se a gente for ver, só o livro de Marcos, em Marcos 3, 6, está lá. Em Marcos 11, 18, está um momento. Em Marcos 12, 7 e 12, 12 está. E muitos outros, lá em João. Os inimigos de Jesus se reunindo, tramando, pensando uma maneira de lhe tirar a vida. Mas a hora devida, quem determina é o próprio Deus, de acordo com a sua vontade. Já havia sido profetizado a respeito de Cristo, a sua morte, como ela devia ser, no dia que deveria ser, e quanto tempo ele iria passar morto. Tudo já havia sido dito. E eu quero lhe dizer que isso não diz respeito somente a Jesus Cristo. Eu quero lhe dizer que, preste bem atenção, na vida dos servos de Deus, tudo ocorre dentro do cronograma determinado por Deus, inclusive a sua morte. Então, irmãos, Deus tem um cronograma para mim, para você, para todos os seus filhos. Isso nós estudamos no ensino que fala sobre o decreto e sobre a providência de Deus. E isso não é só uma doutrina que foi elaborada pelos homens, que foi retirada da Escritura. Veja aí, abra aí, por favor, no Salmo 139, 16. Olha, no teu livro foram escritos. Há alguns que pregam que foi escrito de lápis grafite. Tem gente que prega dizendo que foi escrito de lápis grafite e que você tem uma borracha, que você pode reescrever. Aí está dito que foi escrito e determinado. Aí eu pergunto, quando Deus determina alguma coisa, meus irmãos, existe algo que pode fazer com que não seja cumprida a sua determinação? Não. Porque senão a gente vai dizer que vai admitir que Deus não é soberano, ele determina. Essa é uma grande doutrina e é incompreendida. Por que ela não é compreendida? Porque ela fere o homem, ela fere aquilo que o homem mais gosta. O homem mais gosta de ele mesmo decidir. O homem gosta de ele mesmo determinar as coisas, ele gosta de escolher. Ele gosta de governar, de mandar. Então essa doutrina fere quando você fala, ó, Deus é soberano e ele já decretou todas as coisas. Pare e o livre-arbítrio. A primeira coisa que acaba grita é o livre-arbítrio. Mas a Bíblia nos mostra isso. Então, na vida dos servos de Deus, tudo ocorre dentro do cronograma determinado pelo soberano. Irmão, só acompanhe, não precisa abrir sua Bíblia, não. No Salmo 138, verso 8, a parte A diz assim: o que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. Vou ler de novo. O que a mim me concerne, o que diz respeito a mim, o Senhor levará a bom termo. Isso significa que nosso Deus vai cumprir com o propósito que Ele tem determinado para as nossas vidas. E isso vai se cumprir. Isso significa dizer que nós só vamos partir dessa terra quando o objetivo que Ele tem para as nossas vidas for cumprido. Quando a missão for cumprida, quando o objetivo for atingido, quando o alvo for atingido. Assim foi com Jesus. Eu já citei para os irmãos várias passagens que diz que muitas e muitas outras vezes eles tramaram tirar a vida de Jesus. Teve uma situação muito clássica que ele lá em Nazaré, na terra que ele cresceu, né? Não que ele nasceu, mas que ele cresceu e viveu, ele era de Nazaré, reconhecido de Nazaré. Eles ficaram com tanta raiva de Jesus que levaram ele para um lugar bem alto para empurrar e ele morrer de um penhasco.
E Jesus escapou. Por que é que Jesus escapou? Porque não era a sua hora. O seu momento não era para ser daquele jeito. Então, irmãos, Jesus já foi ameaçado muitas outras vezes. E ele não tinha medo. Olha, veja como ele reagiu. Em determinado momento, nós até estudamos isso, lá no capítulo 13 aqui de Lucas. Os fariseus chegaram para Jesus e disseram: Jesus, Herodes quer matar você. Qual foi a reação de Jesus? E de dizer a essa raposa, olha, que hoje e amanhã expulso demônios e curo enfermos, e no terceiro dia terminarei. Importa, contudo, caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Ele disse: o que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. O que eu tenho que fazer, expulsar demônios, curar enfermos, pregar, ensinar, hoje, amanhã e depois, isso vai acontecer. Ninguém vai impedir, é isso que ele está dizendo. Diga a essa raposa: não há, Herodes é poderoso, César é poderoso, quem mais é poderoso? Nada vai me acontecer até que se cumpra com a minha missão. Irmãos, isso é com Cristo e é com cada um de nós, é com cada um dos seus filhos. Agora veja que ironia. No momento de celebração do livramento dos judeus, da libertação da escravidão do Egito, no início eu falei para os irmãos, não foi do Egito, da libertação, pronto. No momento em que era para eles comemorarem a Páscoa, onde foi instituída a Páscoa? Por ocasião da última praga que foi que atingiu os egípcios. Páscoa quer dizer passagem. O anjo da morte passou por cima das casas, e aquelas casas que não tinham a marca de sangue, o primogênito morria, tanto de homens como de animais. Então, esse momento aqui em que essas pessoas se reúnem era um momento de celebração, de libertação. E ao invés de eles estarem preocupados com isso, eles se reúnem para conspirar contra o Cordeiro Pascal e decidem prendê-lo para ele ser julgado e morto. O que eles fazem? Eles procuram elaborar um plano. Então, com o título O Plano para Matar Cristo, o estudo de hoje ele vai trazer detalhes sobre esse plano, e nesses detalhes, que ensinos nós podemos tirar para as nossas vidas? Que Deus pode nos ensinar nessa oportunidade? O primeiro ensino, irmãos, mostra que esse plano traiçoeiro, ele foi pensado por nada mais, nada menos que os próprios religiosos. Olha, versículo 2. Acompanha aí a leitura. Preocupavam-se quem? Os principais sacerdotes e os escribas em como tirar a vida a Jesus, porque temiam o povo. Quem eram os sacerdotes e os escribas? O que é que a gente pode falar deles? Os principais sacerdotes e escribas. Quem eram, Abraão? Essas pessoas. E você sabe sobre elas? Um detalhe, uma informação a respeito delas. Quem eram os principais sacerdotes e os escribas? Ruth, que eram escribas e sacerdotes. O escriba era o que escrevia a lei, o copista. Mas ele não só escrevia, ele também tinha conhecimento da lei. Os escribas eram os mestres da lei. Eram os que ensinavam a lei. E os sacerdotes? Qual era a função do sacerdote, Ramon? Prestar o culto, ele conduzia o culto, né? O sacerdote, ele apresentava o povo diante de Deus por meio
dos elementos de culto que Deus tinha determinado. Eram sacerdotes, hein? Eram judeus, e tinha uma tribo específica, que os sacerdotes tinham que vir dessa tribo. Sabe qual é a tribo, Emily? Quem sabe qual é a tribo? Não. Jesus é que veio da tribo de Judá. Tribo de Levi. Todos os sacerdotes, sumos sacerdotes, eles vinham da tribo de Levi. Essas pessoas, preste bem atenção, essas pessoas que conduziam o culto, ensinavam o povo, estavam planejando matar o Filho de Deus. O que é que nós aprendemos com isso? Que conhecimento da palavra de Deus não significa nada sem o Espírito Santo habitando na pessoa. Entendeu? Conhecimento da palavra de Deus não significa nada se o Espírito Santo não está dentro da pessoa. Por quê? Tinha alguém que tinha mais conhecimento do que o escriba, do que o sacerdote, do que o sumo sacerdote. Sabe onde eles se reuniram? Aqui Lucas não diz, mas se eu não me engano, Marcos, na passagem de Marcos, que a gente tem uma passagem paralela. Vou dizer para os irmãos aqui, essa passagem aqui tem um paralelo, tanto em Marcos como em Mateus. Em Mateus é no capítulo 26, do 1 ao 5. Em Marcos é no capítulo 14, do 1 ao 2. Numa dessas passagens, diz que essa reunião foi na casa de Caifás, sumo sacerdote. Se ele estava presente, não estava? Muito provavelmente sim. Não diz, né? O texto não diz, mas muito provavelmente sim. Na época tinha Anás e Caifás. Eles estavam envolvidos. Então, meus irmãos, títulos, graduações, pós-graduações, cursos, aperfeiçoamentos, não livram as pessoas de errar gravemente, de fazer mal à igreja, de fazer mal ao povo de Deus. Então, não se iluda com o currículo. Tem muita gente que só vai se apresentar, né? Aí, um pastor, um palestrante, aí qual o currículo dele? Aí sai. Não se engane com isso, não. Não estou dizendo, veja, abra um parêntese, estudos são não só importantes, mas requeridos de todos aqueles que pregam a palavra. Eles devem estudar, eles devem se graduar, eles devem se pós-graduar, devem. Mas isso não se impressiona. Nós estamos vendo aqui um exemplo de pessoas que tinham conhecimento e estavam tramando matar o Filho de Deus. Riley diz que as maiores heresias foram semeadas e graves abusos introduzidos no cristianismo por homens de posição religiosa. O que você tem que fazer? Você tem que julgar pela palavra. Você tem que ter conhecimento da palavra. Um filho de Deus tem que ter conhecimento da palavra. Se ele não tiver conhecimento, ele não vai saber contrapor falsos ensinamentos. Ele vai receber. Quantos e quantos cristãos, irmãos, quantos estão absorvendo falsos ensinamentos nas igrejas? Quantos? Principalmente hoje, com o advento da internet, da disseminação da informação. Você tem informação em todo canto, todo mundo posta vídeo todos os dias. Você já parou para pensar quantos vídeos você manda para as pessoas por dia? Eu estou falando de vídeo cristão, viu? Evangélico e tal. Quantas pessoas não estão consumindo? Coisa boa é para ser difundida, viu? Mas quanta coisa ruim também não é difundida. E os irmãos estão ouvindo aquilo dali e achando que é a verdade da palavra de Deus. Porque veio de quem? Não, aquele ali, ó.
Rapaz, você já viu quantas pessoas tem na igreja daquele pastor? Sabe em quantas conferências ele faz por ano? Eu quero dizer aos irmãos que isso não significa nada. O que significa é o que ele vai dizer, está de acordo com a palavra. Se tiver, receba. Porque também existem grandes homens de Deus, em grandes igrejas, e que passam o ano todinho pregando em muitos e muitos países. Esses vocês ouçam. Mas vocês têm que ter a condição de comparar. Porque não tinha gente mais graduada na época do que esses sacerdotes e escribas, e eles procuraram matar Jesus. Outro detalhe que nós encontramos nesse plano traiçoeiro é que ele teve a colaboração de um apóstolo. Versículo 3. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Veja, o primeiro alerta é o alerta geral. Ou seja, nesse plano, os religiosos procuraram matar Jesus. Então, você observa ao seu redor, você observa fora, você observa quem está ensinando. A quem você vai ficar atento? Você vai ficar atento a todos que estão ensinando. A mim, primeiro, estou ensinando para os irmãos o que eu estou ensinando está na palavra. É verdade? Como é que você vai saber? Pela palavra. Aí veja, esse alerta é para você e para os demais. Esse segundo alerta, esse alerta é pessoal. Essa segunda lição é pessoal. Por quê? Porque quem traiu Jesus foi um dos seus apóstolos. Quem participou da traição, do plano de trair Jesus, foi um daqueles que estavam com Jesus. Então, deixa eu dar um spoiler no estudo. Vou lá para o final, dizendo, você pode estar traindo Jesus. É isso que eu quero chamar a atenção. Eu vou mostrar por quê. É um alerta pessoal. Antes era para com os religiosos que ocupavam altas posições na hierarquia da igreja. Aí você pode dizer, mas esse não é o meu caso, eu estou livre disso. Só que agora não. Nesse plano aqui eu preciso olhar para mim mesmo e ver que qualquer um pode pecar gravemente. Pode trair Jesus, mesmo depois de um bom tempo de cristianismo, um bom tempo de ensinamento, um bom tempo de serviços prestados ao reino. Não pense não, irmãos. Judas tinha serviços prestados. Judas estava ali realizando obras, boas obras. De vez em quando ele botava a mão na bolsa. Mas ninguém percebia. Tanto é que não percebia que Jesus disse, no momento de instituir a ceia, quando estavam fazendo a Páscoa, dizendo, alguém vai me trair. Eles, quem é? Eu. Aquele que bota comigo a mão no prato. Cristo disse todas as dicas e ninguém associou Judas. De primeira, por quê? Porque ele não manifestava inicialmente, né, de forma assim tão clara, que ia trair Jesus. Então pode ser qualquer um. Não pense que você, eu estou livre. Pense nisso, não. Tempo de igreja, frequência aos cultos, sermões ouvidos, testemunho, pregação, nada disso deixa alguém imune de trair Jesus. O autoexame é imprescindível. Novamente, utilizando o Salmo 139, agora no versículo 24, você tem que pedir a Deus que sonde e prove o seu coração e vê se há em você algum caminho mau. Nosso coração é muito mais enganoso do que a gente pode imaginar. Ao ponto de alguém avançar no cristianismo, ser apóstolo de Cristo e mesmo assim negá-lo, traí-lo e entregá-lo à morte. Quem
vai estar mais envolvido nisso aí? Primeiro, seu coração enganoso. Judas gostava de dinheiro. E o que é que Satanás vai fazer? Vai pegar a fraqueza dele. Como foi que Jesus traiu Jesus? Como foi que Satanás tentou Jesus? Perdão. Foi nos pontos fracos. Jesus estava 40 dias e 40 noites sem comer. Ele disse, se você mandar, essas pedras se transformam em pão. Foi aonde? Na fraqueza. Então pode ter certeza, quando você for tentado, Satanás não vai pegar a sua parte forte. Ele não vai. Ele vai pegar a sua parte fraca. Ele vai tentar na fraca. Ele vai botar você numa situação na parte fraca para você fraquejar. Ele vai estar por trás. Uma das fraquezas de Judas era o amor ao dinheiro. Mas, muito provavelmente, ele escondia isso muito bem. Não é? Como eu disse aos irmãos, os discípulos nem desconfiavam disso. E conviviam, irmão, diariamente com ele. Nos 3 anos você viver de manhã, de tarde e de noite. E isso não é só na mesma casa. Em muitas situações, você sabe que a pessoa, por muitas situações que a gente passa, você vai conhecendo a pessoa, você vai conhecendo seu comportamento, sua forma de agir, né? Maneira de falar, forma de reagir, suas preferências, suas inclinações. 3 anos intensos. Você não pode dizer, eu não conheço fulano, né? Não pode dizer. 3 anos desse jeito. Todos os dias. Uma coisa é você dizer, não, eu vou na igreja, eu só encontro com o irmão no domingo. Né? Isso é uma coisa. Cuidado com o coração. Ele é muito mais enganoso. Você imagina, não alimente pecado. Não alimente pecado, não guarde pecado. Porque Satanás vai usar isso contra você. Com certeza. Ele vai botar você numa situação. Cuidado. Aqui o cuidado é com amor ao dinheiro. Paulo disse que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. 1 Timóteo 6,10. Lembram de Geazi? E um jovem, um moço na Bíblia chamado de Geazi. Ele é um personagem assim. Se fosse num filme, ele era um coadjuvante. Tem um personagem principal e tem um coadjuvante. Geazi era o coadjuvante, porque ele era ajudante de um profeta. Qual era o profeta? Eliseu. Qual foi a situação que todos nós conhecemos de Eliseu, em que Geazi estava presente e aconteceu uma situação lá, em que nós vamos destacar aqui. Lembra, irmanita? De Geazi a senhora não lembra, mas se eu disser assim, teve um homem que se banhou no Rio Jordão e foi curado de... Ah, a senhora lembra? Lembra do evento, né? Ele mergulhou quantas vezes? 7 vezes, não foi? Pronto. Aí a gente lembra disso. Lembra do nome dele? Naamã. Vamos lá. Mas ele mergulhou por causa de quê? Foi uma menina de Israel, uma serva. Não, foi a menina que disse, não. A menina disse, tem um profeta lá em Israel que pode ter certeza. Olha a fé dessa menina. Olha a fé dessa criança. Pode ir lá. Tem um profeta lá, eu tenho certeza. E ele acreditou na palavra da menina. Fé, irmão. Fé. Ele foi lá atrás do profeta. Aí quando chegou, o profeta não foi nem receber. Naamã era chefe do exército sírio, se não me engano, era sírio. Um homem importante, um homem rico, um homem de posição. Irmão, o profeta disse,
Não é que não desconsiderou, o profeta disse, é um homem. Assim, ó, aí disse ao moço, diga a ele, foi nem recebê-lo, diga a ele, que ele vá lá no Rio Jordão e mergulhe 7 vezes. Rapaz, Naamã ficou. Mas o que é importante? Os servos de Naamã convenceram ele. Meu senhor, se tivesse pedido uma coisa difícil, o senhor não ia fazer. Isso, porventura, é difícil. Você se riu, velho sujo. Meu senhor. Pronto, muito bem. Quando ele foi curado, ele antes tinha oferecido presentes, roupas bonitas, dinheiro para o profeta. O profeta disse, eu não quero. Eu não quero isso. Geazi era o ajudante do profeta. Naamã foi lá e disse, eu não quero, vá-se embora com seus presentes. Valia, viu? Aí o que acontece? Eliseu negou, não queria. Lá vai Naamã embora. Aí Geazi correu atrás da caravana e disse, Naamã, o profeta, ele pensou bem, mudou de opinião. Você tem ainda alguma coisa, você quer dar? Claro, eu disse que ia dar tudo isso aí, mais alguma coisa. E umas vestes festivais e um dinheirinho. Geazi voltou para casa, caladinho, e o profeta perguntou, Geazi, meu filho, você foi fazer o quê atrás de Naamã? O que o senhor sabe? Pois bem, a lepra dele vai para você. Geazi cobiçou os presentes de Naamã. Ananias e Safira mentiram e morreram aos pés dos apóstolos. Cuidado com amor ao dinheiro. Ter dinheiro não é problema. Ter muito dinheiro não é problema. Ser milionário, bilionário não é problema. O problema é você amar dinheiro. A gente estava falando de José do Egito. José era bilionário, mas não tinha apego nenhum a dinheiro. Nem tinha apego ao Egito, onde era ela o máximo. Ele disse, quando eu morrer, pegue meus ossos e me leve daqui. Minha terra não é essa. Ele podia dizer, aqui onde eu fui abençoado, aqui Deus me abençoou, abençoa a minha família, né? Aqui só pode ser. Não, não era, porque Deus disse que aquele não era o lugar. Era a terra prometida. Voltando, irmãos. Versículo 4. Voltando para Lucas 22. Este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria Jesus. Satanás promove a união. Escute isso. Satanás promove a união dos inimigos do reino de Deus. Ele faz com que os inimigos de Deus colaborem entre si, cooperem entre si. Ele promove o encontro. Ele apara as diferenças. Atente bem para isso. Outra coisa é importante. Versículo 3. Lê aí de novo, Ramon, por favor. Versículo 3 de Lucas 22. Vou perguntar. Ô Simone, Judas estava possesso? Estava não, né? Judas estava, irmanita, possesso? Quando Satanás entrou nele, ele estava possesso? Estava ou não estava? Tem certeza? Estava, Ruth, possesso? Sob possessão demoníaca? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque ele não falou grosso. Ele não espumou. Ele não estava com uma força descomunal. Ele não estava assustando o povo. Ele não estava andando encurvado. A questão é essa, é que nós estamos acostumados a entender possessão demoníaca só com aqueles espetáculos que acontecem nas igrejas nos dias de hoje.
A grande maioria, eu tenho certeza que não é nada de possessão demoníaca. Ele só é outra coisa. E Satanás acha bonito, viu? Eu quero dizer para vocês que aquelas coisas que acontecem, Satanás adora. As igrejas fazendo isso estão fazendo propaganda de Satanás, é a melhor coisa que tem. Veja, quando acontece isso nessas igrejas, quem é o personagem principal? Satanás, o endemoniado. O culto para, todo mundo para o pastor fazer um exorcismo. E você acha que aquele dali é o máximo. E dali é tristeza. O culto que agrada a Deus é esse culto aqui. Em ordem, em decência, na liturgia, onde os irmãos estão concentrados, voltados para ler a palavra, para cantar a palavra, para ouvir a palavra, para orar. Não é aquilo, não. Não, ali é uma. Então, a gente está acostumado com esse tipo de possessão demoníaca, mas não sabe que possessão demoníaca é tudo quanto é alguém que está fazendo simplesmente a vontade de Satanás. Quem está fazendo a vontade de Satanás está sob a possessão demoníaca. É muito mais profundo do que essas coisas externas. Foi isso que fez. Satanás entrou em Judas, ele se levantou tranquilamente. Guiado por Satanás, foi até os inimigos, sentou, elaborou o plano, tal, e saiu tranquilamente. Quando se encontrou com Jesus, beijou Jesus tranquilamente. Hein? Não, isso é o que Simone, a dúvida de Simone era essa, é que, na verdade, o que acontece aqui é que a gente precisa entender que primeiro, vai ser um pouco chocante isso que eu vou dizer, mas é o que tem na Escritura, tá? Nós ou somos guiados por Deus, ou somos guiados por Satanás. Se você tem o Espírito de Deus, se Deus habita em você por meio do seu Espírito, Cristo está te conduzindo e vai dirigir a tua vida, Cristo é o Senhor da tua vida. Mas quando não é, tu não é guiado por Deus. Tu é guiado por Satanás. Tem isso na Bíblia? Tem. Abra em Efésios 2. Quando a pessoa nasce morto. Não é esse o ensinamento da Bíblia? Você nasce morto espiritualmente. Tá? Pronto. Então, quando você nasce, você não nasce sendo guiado por Deus. Você está morto espiritualmente. Então, o Espírito de Cristo não está dentro de você. Vamos lendo aí devagarinho, Efésios 2:1. Lê aí, irmã Michele. Pronto, ele vos vivificou. Quer dizer o quê? Ele vos deu vida, tá certo? Vivificou é porque deu vida. Estando vós, estava morto. Quando você estava morto, como é que você vivia? Versículo 2. Olha, quando você estava morto nos seus delitos e pecados, você andava segundo o curso desse mundo, não é assim? Segundo quem mais? O príncipe. Quem é o príncipe da potestade do ar? Pronto. Então, quem não nasceu de novo está andando segundo quem? Satanás. O que acontece, irmã, é que, ora, Satanás tem um maior controle ou menor controle. Ele dirige mais ou dirige menos. Nesse caso aqui, ele tomou toda e completa direção de Judas para fazer exatamente aquilo que ele queria. Antes havia uma restrição de Satanás. Por quê? Porque tinha um propósito divino em tudo isso. Lembra que eu disse antes que Deus é soberano e tem seus propósitos? Satanás só tomou direção total da vida de Judas
para cumprir com o propósito de Deus. Na hora que Deus disse, o propósito seu é esse, e vá e faça aquilo que você tem que fazer. Entendeu essa questão de possessão demoníaca? Então significa dizer, irmãos, que as pessoas que não têm Cristo, elas estão andando segundo a vontade de Satanás. Eles não imaginam isso, eles não têm ideia disso. Mas não é o que a Bíblia diz, entendeu? Se não entendeu, eu posso explicar mais ainda. Paulo ainda diz mais aqui, o versículo 3, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira. Não era filho de Deus. Era filho da ira. A situação é muito mais grave. Então, irmãos, que detalhes podemos destacar do plano para tirar a vida de Jesus? Primeiro, foi pensado por religiosos. Teve a colaboração de um apóstolo. Aí aqui é o quê? Cuidado com as autoridades religiosas e o que elas pregam. Segundo, cuidado com você mesmo. Se um apóstolo traiu Jesus, por que é que você não pode? Terceiro, é a terceira lição. Foi concretizado pela avareza. Como eu disse, Judas tinha um amor pelo dinheiro. O que acontece, irmãos? Isso aqui é o que era o ídolo. O ídolo de Judas era... O Deus de Judas era quem, Ramon? Mamon. O Deus de Judas era Mamon, não era Jeová, era Mamon. Mamon é o Deus da riqueza. Então o Deus dele era isso. O que acontece? Ele uma hora vai se manifestar. Quando, pode ter certeza, eu já disse isso aos irmãos, quando a gente tem ídolos no coração, e principalmente quando você não tem Deus, porque às vezes você tem Deus e fica criando ídolos, você tem que ir destruindo seus ídolos do coração direto na sua vida. Um famoso teólogo disse, nosso coração é uma fábrica de ídolos. Você hoje não tem nenhum, amanhã você pode criar um ídolozinho dentro do seu coração. Entendeu por quê que a Bíblia fica dizendo o tempo todo, examine-se, examine-se, examine-se? E hoje você não tem nada. Amanhã você nasce com um. Você cria isso. A Bíblia fala, Paulo fala em Efésios, revestivos do novo homem, tire as vestes do velho homem. Isso é a luta, irmão, da santificação. Então, ela tem que ser mantida o tempo todo. Então, veja. Esse plano foi concretizado pela avareza. Versículo 5. Então, eles se alegraram, olha, tudo combinou, com uma reunião maravilhosa. Uma reunião maravilhosa. E combinaram em lhe dar dinheiro. Disse, olha, já que você está, dentro aqui, nós vamos lhe recompensar. E ele, logo com o dinheiro, ó. Satanás, irmãos, estava ali. Então, Satanás, ele estava dirigindo, não é, segundo o príncipe da potestade do ar, eles estavam segundo Satanás, com a mesma intenção. Então, Satanás proveu essa reunião, proveu essa união dos inimigos de Deus. Seus corações inclinados para o mal encontraram uma maneira de se entender, de todo mundo sair ganhando, para concretizar esse acordo, e o resultado não poderia ser outro. Todo mundo alegre, mas será a alegria da desgraça, da morte das suas próprias vidas, era a alegria da ruína. 30 moedas de prata, isso está lá em Mateus. Mateus é que registra o valor, Lucas não diz o valor, mas Mateus diz. Lá em Êxodo 21, 32, irmãos, diz que 30 moedas de prata era o preço de um escravo. Foi por esse valor que Jesus foi vendido. O preço de um. É importante a gente refletir, irmão, se a gente não tem traído
Jesus também por dinheiro. Precisa a gente. Há muitas maneiras de a gente trair Jesus por dinheiro. Pode ser uma questão muito prática. Você tem um comércio e no domingo, nós sabemos que no domingo, hoje em dia, dá muito lucro abrir comércio. Mas nós vimos anteriormente que o dia do Senhor, o primeiro dia da semana, é o dia de nos deleitarmos e deixarmos todas as nossas atividades, não é assim? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho. Nem tu, nem o teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu animal, nem o teu servo das tuas portas para dentro. Mas eu não tenho comércio. Então eu não vou trocar Jesus por dinheiro. Troca. Troca pelo aquilo que você valoriza mais. Valor. O que é que você dá mais valor? Tem gente que não dá valor ao dinheiro, mas dá mais valor aos filhos do que a Deus. Dá mais valor aos pais do que a Deus. Dá mais valor aos seus projetos e os seus planos. Aí você troca o reino. Troca Cristo por outra coisa. Não troca. Você ignora o reino. Lucas 12:34 diz: porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso. Pense, responda para você mesmo. Seu coração está onde? Onde tiver seu coração, vai ser aquilo pelo qual você valoriza, vai ser aquilo que você luta, vai ser aquilo que você se esforça, que você dá o maior gás. Onde está seu coração? Você não mete esforços. Por quê? Seu tesouro está ali. Aquilo que você valoriza está ali. Então você faz de tudo, você não contabiliza valor. Você não se importa até mesmo com a sua própria saúde, né? A saúde é uma coisa que a gente valoriza muito, né? Vocês nunca viram ninguém não arriscando saúde, a vida por alguma coisa que ela valoriza. A gente nunca faz essa correlação com Deus, né? Porque Deus é uma coisa, o reino de Deus, isso aqui é outra coisa. Por que é outra coisa? Porque eu valorizo muito essa coisa. Onde é que está meu tesouro? Nas coisas do alto? Nas coisas do céu? O valor, o meu principal valor está nos tesouros celestiais ou nas coisas aqui da terra? Você acha que não pode passar sem elas? Não posso passar sem isso. Eu não posso passar sem aquilo. É muito triste que a gente vê, tem muita gente que fala, mas vê cristãos. Hoje em dia, nas redes sociais, cristão, principalmente mães e pais, bota do seu filho, isso aqui é a minha vida, isso aqui é meu tudo. Não trocou não por Deus? Não posso viver. Não posso viver sem essa pessoa. Não pode viver sem Deus, sem Cristo. Então é bom a gente refletir sobre os nossos valores. O irmão sabe que eu não estou dizendo que você não vai amar pai, mãe, filho. Você vai dar a vida para o seu filho. Inclusive, o amor que um marido deve devotar à esposa é o amor sacrificial, é o amor que Cristo deu à igreja. Ou seja, ele morreu pela igreja. Então, o marido tem que morrer pela esposa. Às vezes o pessoal acha que o peso é muito grande da esposa que quer ser submissa. O marido, ele tem que morrer. Tem que fazer um esforço para salvar sua esposa. Você vai fazer isso? Vai. Se você tiver que morrer pela sua esposa, você vai ter que morrer. Dar a vida mesmo, literalmente. Mas você só faz isso quando você ama mais a Deus. Se você não amar a Deus, você não faz isso. Se você fizer, pode fazer por idolatria, né? É um problema. Aí a gente diz, os jovens que não casaram ainda, procure uma pessoa para casar que ame mais a Deus do que a você mesmo.
Você não vai procurar uma pessoa que ama mais a você do que a Deus, não. O cristão, não. Você vai olhar, aquela pessoa ama mais a Deus do que a mim. Ah, então, ótimo. Checklist. Ótimo indicativo. Oh, como aquela pessoa ama seu pai e sua mãe. Certamente vai amar seu marido. Ela ama Deus. Se não for, o pai e a mãe é um ídolo para ela. Xizinho. A pessoa pode mudar. Né? Pode mudar. Pronto, Vzinho. Mas enquanto isso é Xizinho. Entende, irmãos, assim, a concepção do reino e a concepção humana? Muita gente vai valorizar, né, irmanita? Olha como aquele é dedicado ao pai e à mãe. Tem que olhar se é dedicado a Cristo. Concluindo, versículo 6. Judas concordou e buscava uma boa ocasião de lhe o entregar sem tumulto. Isso quer dizer o quê? Satanás é traiçoeiro. Todo o estratagema é escondido, né? É covarde. O que é covarde? Porque os escribas, os sacerdotes, tinham medo do povo. Não queriam enfrentar o povo. Aí faz as coisas por trás. Não se expõe. Entendeu? Traiçoeiro, Satanás é desse jeito. É uma serpente, é uma cobra. Ele não se expõe para o povo. Ele não chega diante do povo, pega a palavra. O que ele fez com João Batista? João Batista pegava a palavra e dizia: é assim que diz o Senhor, arrependei-vos, senão vocês vão para o inferno. Cristo dizia: cuidado com os falsos profetas. Esses daqui são os falsos profetas. Cristo dizia na frente de todo mundo. Cristo dizia a Herodes: diga àquela raposa que eu vou fazer um negócio. Não tinha medo. Quem trabalha com Satanás é escondido, manipulando. Não chega na frente, não. Por isso que Deus disse: não andeis com mexeriqueiro, não ande com fofoqueiro. Está lá no Pentateuco, ou seja, nos 5 primeiros livros da Bíblia, Deuteronômio, se eu não me engano. Deus dizendo ao povo dele: não ande com fofoqueiro, não. Eu digo aos irmãos: não ande, não. Se alguém vier com outros, repreenda. Aqui dentro da igreja, repreenda o fofoqueiro. Lá em Provérbios diz: o fofoqueiro separa os melhores amigos. São melhores amigos. Aí vem um: olha, fulano, tu não estava não, tu não viu não, mas ele disse isso de você. Ele disse aquilo. Ó, você me lembra daquele dia que ele podia fazer isso, mas ele não fez. Você está vendo, está notando. Cuidado, viu? Abre o olho. Isso aí chama, irmãos, isso é satânico, é maligno. Aqui é Satanás, traiçoeiro. Pegou quem? Um amigo de Jesus, um discípulo de Jesus, um apóstolo. Mas não falou para o povo. Por que não pegou a palavra, a Torá, e disse aqui, ó, esse homem aqui, ó, é digno de morte. Está aqui, ó, na escritura que ele é digno de morte. Por que disse isso para o povo? Tinha medo do povo. Jesus não teve medo. João Batista não teve medo. Ficou sem a cabeça, mas não teve medo. Foi. Tem medo. Medo de perder a popularidade. Medo de perder o cargo. Medo, não tinha medo de nada. Então, veja, preste atenção, irmãos. Identifique o modo de Deus, o modo bíblico e o modo satânico. Então, vocês viram aqui. Judas, possesso por Satanás, fez o quê? Tudo certinho. Sem alarde, de forma inteligente, polida. Sentou, participou de uma reunião, combinou as coisas.
Bem diferente do... Ele disse, mas pastor, não tem um endemoniado gadareno? Ele não estava possesso também? Estava. Para os irmãos ver os vários níveis, as várias maneiras como alguém pode ser possesso. O endemoniado gadareno estava nu. As pessoas prendiam ele com cadeia, ele arrebentava as cadeias. Andava pelos túmulos, pelas pedras, se cortando. Era uma coisa terrível. Ninguém controlava ele. Estava endemoniado? Estava. Mas não é só esse tipo de pessoa que fica endemoniada. O polido, o inteligente, que fala bem, o que se reúne, o que combina, também pode estar endemoniado. Como é que você vai saber? Como ele fala? Quais suas proposições? Qual é a sua proposta? Como é seu modo de agir? É bíblico? Receba. Não é? Fora. Por isso, irmãos, que há muitos endemoniados que não dão qualquer demonstração. Não dão qualquer demonstração. Então, vamos vigiar o nosso coração. Por quê? Aí eu quero finalizar com duas coisas. Se Satanás, irmãos, sempre ficou ajudando os inimigos do reino para matar Jesus, também, irmãos, está nos dias de hoje à espreita, maquinando coisa para fazer mal aos filhos de Deus. Entendeu? Não foi isso que Cristo disse, irmãita? Se o mundo me odeia, vai odiar vocês também. Se prepare para isso. Então, pode estar acontecendo os inimigos do reino, os inimigos de Cristo, podem estar tramando coisas para lhe fazer mal, para fazer mal ao reino, para fazer mal à igreja. Esse é um alerta. O segundo, tome cuidado para você mesmo não ser seu maior inimigo. Você é que não fazer mal a você mesmo, à igreja, traindo a Cristo, traindo o reino. Então vamos lembrar as 3 lições sobre o que a gente tirou sobre o plano de matar Jesus. Primeira, esse plano foi pensado por pessoas religiosas, de alta posição. Segundo, teve a colaboração de um apóstolo. Terceiro, foi concretizado pela avareza. Que Deus, irmãos, nos abençoe e nos faça entender essas lições, para a glória do seu nome. Amém.